Então, boa noite a todos. A partir desse momento a gente está gravando. Eu venho aqui na frente só um pouquinho para que a gente se irmane agora numa oração, que é a nossa oração de abertura dos trabalhos de hoje. Tá? Então, nós vamos pedir que o plano espiritual nos auxilie, que nos envolva a todos em muita harmonia, que nos auxilie na ampliação do nosso pensamento, do nosso entendimento. E que tudo aquilo que aqui for tratado hoje, as leituras, os comentários, todos sejam com muita riqueza para o nosso maior entendimento, para a nossa evolução. Mãe Maria, envolva a todos nós no seu manto sagrado e nos ajude em mais essa reunião. Gratidão por todos os que estão conosco aqui presentes, nos auxiliando, nos envolvendo em paz, em harmonia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como eu estava dizendo, vamos pedir para todos que estão em casa colocarem no silencioso, para que a gente não tenha nenhum problema com relação ao som da casa de vocês. E mas na medida em que cada um queira se manifestar, levanta a mãozinha aqui, a gente vai ficar de olho e aí pode abrir o microfone, tá bom? Então a gente vai colocar nisso. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele foi uma compilação de respostas a perguntas que Kardec foi fazendo e enviando a diferentes médiums. Conforme as respostas foram vindo, ele foi compilando isso, ele estruturou isso em assuntos, em capítulos. Então, ele foi um estudioso fantástico nesse sentido. Inclusive, ele foi orientado a que não utilizasse o nome real dele e que ele utilizasse um pseudônimo. Allan Kardec é um pseudônimo, né, de um professor, pedagogo, extremamente culto, cientista, que viveu na França. E em 1865 ele fez a primeira edição, foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos. E esse livro, ele é chamado Dos Espíritos justamente porque não é o livro do Kardec. A doutrina não é kardeciana. A doutrina é espírita. Então, não é o centro espírita kardecista, tá? É bom a gente lembrar dessas coisas. É no sentido de que nós somos espíritas, porque nós seguimos a doutrina espírita. Allan Kardec compilou, estruturou e foi de importância fenomenal. Mas todo o conhecimento nos foi trazido por espíritos. E o termo espiritismo nem existia. Foi um neologismo criado, justamente porque essas explicações, todas as respostas dadas foram dadas pelos espíritos, tá? Então a gente tem o Livro dos Espíritos e, logicamente, como ele foi escrito em francês no original, a gente tem a tradução para o português. E não foi só uma pessoa que fez essa tradução. Então, há alguns tradutores. Então, quando a gente tem uma edição, essa aqui, por exemplo, foi o professor Herculano Pires que traduziu. A gente tem outras traduções e que não tira de modo algum o sentido daquilo que está escrito. Simplesmente é uma adequação de vocabulário, mas o sentido e a resposta, o conhecimento permanece o mesmo, tá? Então, feitas essas considerações, eu gosto de fazer isso para poder a gente ficar bem situado. Aqui no centro, vocês receberam aí alguns exemplares para poderem acompanhar, se quiserem. Pode ser que uma questão, uma palavra ou outra esteja um pouquinho diferente daquela que eu vou ler aqui. Eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Mas por isso que nós comentamos, por isso que nós estudamos. Porque o sentido, obviamente, é o mesmo, tá bom? Então, nós estamos seguindo
E nessa sequência, a gente terminou o. A gente está dentro do capítulo 8º, que fala sobre a emancipação da alma. E nós terminamos o item anterior, que falava sobre sonho e sono. E agora nós vamos começar as visitas espíritas entre vivos. Interessante esse tema, hein? A gente sempre pensa como é que funciona isso, as visitas espíritas entre os vivos. E aí, na questão número 413, tá? Se vocês quiserem se localizar, a página eu não sei, mas vendo pela numeração é 413 a questão. Tá na ordem numérica. Isso, tá bom? A pergunta que Kardec enviou aos espíritos foi: do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá a vida da vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. E ele pergunta para os espíritos: é isso exato? Ele pergunta para os espíritos: parece que se eu tenho sono e tenho o estado de vigília da gente, então nós temos duas vidas? E isso está certo? E veja o que os espíritos responderam então. Eles disseram: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência. Porque o homem não vive de maneira dupla. Então, nós estamos falando sobre o capítulo de sonho e sonos, e aqui foi dito nas questões anteriores que durante o sono acontece uma emancipação da alma. E aí, Kardec era muito, né, cuidadoso e detalhista. Acho que eu sou mais ou menos como ele, muito longe ainda né, na sabedoria dele, mas nessa linha de saber, querer saber das coisas nos seus mínimos detalhes. Então ele pergunta isso. Então ele diz, os espíritos respondem: o homem não vive de maneira dupla, não são duas existências. Então, enquanto a gente está no estado de alerta, acordados, nós estamos vivendo a nossa vida material e tal. Quando a gente está dormindo, ocorre sim uma emancipação da alma e a gente viaja, a gente vai para outros lugares, como eu tinha comentado agora há pouco. Porém, isso não significa uma vida dupla. É a mesma vida do ser. Seria como se fossem duas fases, a fase do sono e a fase do acordado. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Quer, Nicole? Na próxima. Eu falo que uma analogia que eu gosto dessa explicação dele é o seguinte: você pensa, como é que a gente pode ser ao mesmo tempo corpo e espírito, né? É, é igual a água, né? Sim, a água, ela pode ser líquida, se você congelar ela, ela solidifica, parece uma pedra, né? E se esquentar, ela evapora, né? A gente é assim, né? Assim, Deus coloca a gente em vários lugares, né? Tanto quando a gente está encarnado, né? Quanto quando a gente está executando as tarefas do dia a dia da nossa existência para poder aprender. Então, uma variação da gente estar dormindo ou acordado, vivendo a vida do espírito, uma vida material, não é diferente dos vários papéis que a gente desempenha durante a vida. A gente é pai, a gente é filho, a gente é mãe, é esposo, né? É o cônjuge, é o colega de trabalho, é o amigo, é o vizinho, né? É a pessoa que trabalha para a sociedade, é o desafeto de alguém, né? A gente exerce vários papéis ao longo da nossa existência, a gente se manifesta de várias formas. Aqui não é diferente. Ficou bem claro, né? Então, passamos para a próxima. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outros países, em outro país.
O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Oi, boa noite, pessoal. É, a gente estava fazendo o evangelho em casa, né? O evangelho no lar, que a gente sempre lembra para ser feito, né? E fizemos ontem. E ontem saiu uma lição que falava assim, o título da lição: se fosse um homem bom, se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando daquela observação que muitas vezes a gente fala, quando uma pessoa, às vezes, de um comportamento meio duvidoso, escapa de um perigo, aí sai aquela frase muitas vezes, se fosse bom teria morrido e tal, né? Mas essa lição, na verdade, encerra o ensinamento, encerra vários, mas o que eu pude aprender bastante tem a ver com isso, que é da nossa vida verdadeira. A vida verdadeira, ou fazendo a analogia que o Alexandre fez, o estado verdadeiro nosso é o estado espiritual, com o corpo espiritual que nós temos, né? Quando nós sonhamos, a gente está vendo o corpo espiritual da gente e da outra pessoa, que a gente chama de perispírito. É, então, essa pergunta que fala que as pessoas podem se encontrar durante o sono e assim por diante, está falando, na verdade, do estado verdadeiro nosso, o estado natural nosso, que é o estado de usarmos o nosso perispírito para atravessarmos distâncias enormes, porque o modo de movimentação do perispírito é diferente do modo de movimentação deste corpo. O perispírito pode, por exemplo, volitar, que é uma espécie de voo, mais ou menos igual ao do Superman, só que não precisa fazer assim, né? É, 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 muitas vezes as pessoas até sonham que estão voando, na verdade estão volitando e podem se encontrar com pessoas de outros países, com amigos que vocês não se lembram, que nós não nos lembramos. Isso é uma bênção não lembrar, porque senão às vezes a gente ficaria meio perturbado. Poxa vida, mas meu amigo está lá longe, eu gosto tanto dele, eu quero ir para lá e assim por diante, né? Muitas vezes a gente se lembra desses encontros com os impactos que aquele dia teve. Então, se no dia que passou eu tive determinadas situações que me deixaram mais mexido, às vezes esse impacto do nosso subconsciente se mistura com as imagens reais do que a gente viveu intencionalmente, para que a gente possa se lembrar somente do que não vai nos atrapalhar no nosso dia a dia. Mas aquela lembrança perispiritual, ela permanece. Então, essa é a observação que eu queria fazer. Bem, então a gente segue. E aí diz assim: qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Porque, de repente, a gente não lembra. E aí será assim: ordinariamente, ao despertar, eu não pulei, tá certo. Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las. E não são mais que as ideias auridas nesses colóquios. Como a linguagem aqui é mais erudita, só para a gente lembrar, tem muito que eventualmente pode até não saber nem o que é aurida, nem o que é colóquio, né? Então, aqui a gente traduz um pouquinho. Então, o que acontece? A gente dorme, sonha com alguém, e aí a gente conversa com essa pessoa. E aí uma partezinha, um comentário meu. É, acontece com vocês? A gente, quando conversa no sonho, a gente não fala a palavra. Não fala com a boca. Você está conversando com a pessoa, mas é tudo no pensamento, não é? Não é difícil, assim? Não sei como é que funciona. Às vezes sim, às vezes não. Então, para mim, na maioria das vezes, assim, tá conversando com a pessoa,
Mas nem mexe a boca, mas você está conversando com a pessoa. Então, é como se você estivesse conversando telepaticamente. É. Meu irmão- Engraçado. O meu irmão, por exemplo, ele fala mesmo, entendeu? Ele conversa, você vê que ele bate altos papos. Tô errado? E fala alto, inclusive. Ah, tá. E quando você. Ele falou que ele assusta quem está perto, gente. Deixa eu falar aqui, porque vai que o microfone não capturou. Mas só uma pergunta. E quando você está sonhando e você está conversando, você percebe que você está conversando de falar mesmo, não é só mental? Ah, ele nem se lembra. Tá então. São várias as situações, a gente vai vendo, né? É possível acontecer conversar e nem se lembrar. É possível conversar e a gente vai lembrar que só parece que teve aquela conversa mental. E é possível que você simplesmente se perceba mesmo falando ali dentro do sonho e tudo. E daí, o que os espíritos responderam aqui? Mas que utilidade tem a gente se encontrar com as pessoas, conversar com outras pessoas, se depois a gente nem se lembra, como você falou? E eles disseram que isso, todas essas conversas, elas têm utilidade sim. Elas são importantes. Embora a gente não se lembre de forma consciente, elas são muitas vezes a origem de algumas ideias que a gente tem e que a gente pensa que, ah, nossa, tive uma ideia. Não é assim? A gente às vezes tem, mas tive uma ideia. E às vezes essa ideia, ela foi aurida, ou seja, ela foi originada desse tipo de colóquio, desse tipo de conversa que a gente teve durante o sono. Então, veja a importância do sono. Afora, aqui eu vou fazer só um parênteses e fecho rapidinho. Afora a questão espiritual que a gente está tratando aqui, mas a gente sabe da importância, já sabe da importância física, né? Para o nosso corpo aqui encarnado, a grande importância de a gente dormir. É absolutamente necessário que a gente durma. Aliás, uma das mais terríveis formas de tortura é privar alguém de sono, né? Porque o cérebro ele entra em colapso, ele colapsa. E então a gente precisa ter o sono, precisa por passar por todas as fases que os cientistas já identificaram, o sono profundo, o sono mais leve, e a gente passa por essas fases várias vezes durante o nosso sono, durante o tempo que as horas que a gente durma. Mas é necessário isso para o físico. Se é necessário para o físico, quanto mais não vamos dizer em relação ao nosso espírito. E aqui está dizendo isso. Quantas vezes a gente tem ideias que, na verdade, não foram ideias exatamente da gente, mas é porque a ideia que a gente conseguiu de uma conversa que a gente teve nesse sonho, né? Eu vou dar um exemplo que é, uma coisa que aconteceu com a minha mãe. Quando a gente era criança, minha mãe estava passando por uma certa dificuldade, bastante dificuldade, e ela sonhou. Ela sonhou que ela estava conversando com uma pessoa e essa pessoa mostrou para ela uma cesta. E nessa cesta, sabe, cesto de vime, de palha, não sei, cesto artesanal assim. E nessa cesta havia peças de tricô, de crochê, sabe, artesanal assim, e subiam várias peças dessa cesta. E a minha mãe estava passando um período muito difícil da nossa vida, em que meu pai estava doente, nós somos 6 filhos, então o que que ela ia fazer para cuidar? Como é que ia fazer para criar a gente? E ela tinha ido, uma senhora que eu sou de uma cidade do interior de Minas, de Águas Minerais, tinha uma mulher na cidade toda, uma cidade pequititinha, e que essa mulher fazia crochê e vendia crochê próximo ao Parque das Águas. E ela foi perguntar para essa mulher como é que ela sabia, se ela podia ensinar ela a fazer crochê. A mulher ensinou um pouquinho lá para ela e minha mãe foi para casa e começou a labutar para poder, ela própria, né, autodidatismo, minha mãe era nada. E ela teve esse sonho que alguém mostrava para ela essa cesta. Que crochê?
Tal. E o que que ela deduziu? Ela acordou, ela falando assim: vai dar certo. É crochê que eu preciso fazer. E minha mãe criou a gente fazendo crochê, entendeu? Então, assim, é, é um compartilhamento com vocês, porque é uma história real, sabe? Ela ensinou todos nós a fazer crochê. A gente faz crochê desde pequenininho. Foi meio de vida nosso, sabe? Desde pequeno. Então, assim, ela teve num sonho uma conversa, alguém contou para ela, tipo, olha a força que ela recebeu, que ela auriu daquilo. Faz, vai em frente. E ela lutou, porque não foi fácil, ela não ensinou, não foi ensinada praticamente nada. Foi o esforço dela. E aí a gente fazia crochê, e ela fazia crochê de noite, ela dormia e acordava com o crochê na mão para poder dar conta de fazer, para poder sustentar a casa. Então veja o que que é, né, a questão de a gente sonhar e a gente, de repente, ter uma ideia, ou às vezes ter o reforço de uma ideia, ter um conforto durante o sono. Alguém vem e conforta a gente e abraça a gente. E às vezes a gente se lembra, alguém a quem a gente conheça, às vezes não. E são essas pessoas, como está dizendo aqui, às vezes a gente tem amigos em outro país e se encontra durante o sono e que vêm e nos dão uma força e fazem uma conversa, dão alguma ideia e depois, mais no estado de acordado, a gente vai, opa, peraí, tive uma ideia, né? Então, isso pode acontecer, tá? Bem, o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa. Falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Será que a gente pode fazer isso? Os espíritos responderam: eis o que se passa. Os espíritos são bem objetivos, né? O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo a que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Eu gostaria que A resposta dá conta para gente, fala para gente que a gente, muitas vezes, enquanto conscientes e encarnados, tem pensamentos, ideias e vontades diferentes de quando a gente está só com o corpo perispiritual. Sim, isso acontece. Por que que acontece? Porque a gente, quando está aqui, né, encarnado aqui falando, né, a gente tem uma limitação de pensamentos de acordo com as nossas ideias, de acordo com a nossa psique, de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor. Quando esse corpo adormece, é como se nós desencarnássemos. Não é um desencarne pleno, porque a gente ainda fica ligado àquele corpo. Na verdade, fica ligado por um chamado fio de prata. Tal. É assim que se reconhece um espírito quando ele está encarnado, você está vendo ele, ele tem sempre um filamentozinho brilhante que liga. A questão nós estamos aí sem as influências desta psique, sem as influências desse puro sentimento. Então a gente sente uma coisa, automaticamente a gente já está vivenciando aquela coisa. Então, sem os freios aqui, por exemplo, eu aqui posso ter vontade de falar alguma coisa para alguém, mas
eu me controlo. Eu coloco filtro e não emito. O espírito, enquanto está com aquele estado de só ele e o seu perispírito, ele não tem esse filtro aqui que nós temos. Então ele pensou naquilo, se deixou levar por aquele sentimento, por aquela emoção, automaticamente ele já está produzindo aquele efeito, já está emanando aquela vibração. Por isso que se diz aqui, você quer encontrar com alguém e tal, mas será que é isso que você vai querer quando você estiver desprendido do corpo? Então, a resposta a essa pergunta a gente tem nos conhecendo cada vez mais. No próprio Livro dos Espíritos, a gente fica lendo aí o Alexandre aqui pelo celular aqui. Tem uma questão mais para frente que fala o que Santo Agostinho fazia quando ele adormecia. Toda vez que ele ia dormir, ele revisitava o dia que passou e analisava os fatos que aconteceram naquele dia. Quase nunca a gente faz isso, né? Você vai dormir, você já está exausto, nem pensa no dia, ou às vezes dorme, o que eu acho muito perigoso, perigosíssimo, assistindo uma TV canal aberta que fica emanando qualquer coisa para você, para sua consciência ainda mais ampla, né? Quando você já está mais desligando do corpo e ficando só com o perispírito. Mas Santo Agostinho, ele parava, rebobinava, olhava o dia e ele prestava atenção no que ele sentia em cada situação. Então, em determinada situação, ele, puxa, mas ali, penso eu, né? Isso não está escrito na resposta dele, que é muito mais elaborada, né? Mas ele poderia sentir e pensar assim, puxa, eu estou sentindo medo. Pô, mas o que era aquele medo? Por que aquela pessoa me pôs medo? E ele ia se conhecendo. Ou em outra determinada situação, eu não falei nada, mas eu senti muita raiva, uma raiva. Ou em outra situação, eu não consegui me controlar, por que que eu não consegui me controlar? E ele com isso ia se conhecendo, ia percebendo assim, em si mesmo, no seu próprio comportamento emocional, de suas paixões, de seus sentimentos, como é que ele era verdadeiramente. Porque é isso que acontece com a gente enquanto a gente está desprendido do corpo. Aí a gente não tem mais filtro, aí é o que nós somos verdadeiramente. Por isso que muitas vezes aqueles pesadelos de lutas ou de situações ruins é porque a gente se deixa envolver por aquelas emoções, atraímos outras pessoas e essas outras pessoas muitas vezes podem entrar em embate com a gente ou podem nos levar para lugares ruins. Daí vem a necessidade de autoconhecimento, de procurar ser cristão amplamente, né? Dentro e fora do centro, em casa e no trabalho, com amigos e com inimigos, com a família também, às vezes o que é difícil, mas aí é que está o desafio, né? É esta busca, na medida que a gente vai tendo esta força de vontade de buscarmos essa integração, a gente vai conseguindo dominar melhor o sonho e somos muito recompensados, como a mamãe da Fran foi recompensada de ter um aviso de e até mesmo um aviso do que poderia se descortinar se ela usasse o livre-arbítrio dela. Eu, antes de ser advogado, tive uma carreira como executivo. Já sou advogado há muitas décadas. Mas antes de eu começar a cursar direito, eu tive um sonho em que chegava um conhecido meu num outro centro, que fechou, infelizmente, e ele trazia um monte de livros assim. Ele era advogado e vinha vestido de advogado e colocava em cima da cadeira assim, era meio gozador, debochado, falava: tá aí, você vai ter que ler tudo isso aí. Você não queria? Tá aí. Aquilo foi um aviso da carreira de direito que estava pela frente para vir para mim e tal. Então, esse nosso esforço, às vezes a gente é recompensado com esses avisos, né? Mas e se eu sonhar que eu vou morrer? Calma.
Da mesma forma que você tem avisos verdadeiros, você pode ter avisos perturbadores. Porque é muito raro a pessoa ter que estar realmente num estado de elevação espiritual muito grande para ter a ciência da data do seu desencarne. Porque o normal é nós não sabermos, justamente para a gente poder viver intensamente o tempo que nós temos aqui. Você quer falar primeiro, Fran? Não? Aqui é o seguinte, essa questão, ele pergunta assim, se a gente pode, na verdade, ele pergunta se a gente pode encontrar dormindo quem a gente decidiu que queria encontrar quando estava acordado, né? Então, na verdade, eu acho que o que ele quer saber é o seguinte: a gente pode traduzir essa pergunta assim: a gente pode determinar o que quer fazer durante o sono? Porque é isso que ele está querendo saber. Ó, já que o espírito ele pode se emancipar durante o período que o corpo adormece, então, enquanto eu estou acordado, eu posso decidir o que eu quero fazer? E você vê, eu acho que interessante que ele toca no ponto aqui é o seguinte: olha. As necessidades do espírito, elas são diferentes das necessidades da matéria. Tá? Então ele diz o seguinte, olha, tem gente que consegue fazer isso, mas quem disse que quando você vai ter plena, tá de posse das suas faculdades espirituais, o que você queria enquanto estava acordado continua sendo o que você queria enquanto estava dormindo? E aí ele faz uma ressalva importante, ele fala, olha, às vezes a gente consegue, mas tem espíritos, existem pessoas, né, que elas estão tão escravizadas às sensações materiais que quando elas adormecem, elas acabam fazendo, se dedicando aos mesmos vícios que elas têm quando estão acordadas. Então, da mesma maneira que a mãe da Fran, que o Nicola, né, eles tiveram contato com orientadores espirituais, as pessoas que se entregam aos vícios, que têm atitudes negativas, elas permanecem assim durante o sono e elas procuram pessoas que são outros espíritos que são afins com esses gostos. Então é importante a gente tentar fazer esse exercício de autoconhecimento, porque muito provavelmente a gente vai continuar durante o sono fazendo aquilo que faz parte da nossa essência. Cada um de nós aqui tem aquilo, acho que tem aquele seu desejo central, tem aquilo que a gente realmente é importante para a gente, aquilo que a gente preza. Esse exercício de autoconhecimento, eu acho que ele vale para a gente pensar assim, o que realmente ocupa os meus pensamentos durante o meu estado de acordado. E não é assim, a gente trabalha, a gente convive um com o outro, mas tem alguma coisa que nos move. E assim, o que é isso? É dinheiro, né? É paixão, né? É amor, é cobiça, é inveja, é raiva, é revolta, porque provavelmente durante o sono a gente vai acabar se encontrando com pessoas que se afinam com esses nossos sentimentos, né? Acho que essa questão ela marca muito bem essa questão assim, da diferença entre que a pessoa, o que o corpo quer, o que a consciência quer, o intelecto acha que você quer e aquilo que você realmente quer, aquele ser que a gente realmente é. Eu acho que essa é a questão que sim, eu acho que vale a pena a gente refletir. Rapidinho. O Alexandre falou uma expressão desejo central. E ele tirou essa expressão de um livro do André Luiz, né? A coleção, como é o nome da coleção do André Luiz? Vinda no Mundo Espiritual, né? Que ele começa com o Nosso Lar e são 13 livros. Num dos livros, ele descreve como que os obsessores aprendem a obsediar. Porque existem em regiões muito trevosas escolas do mal. E exatamente o nome dado no livro é A Escola dos Vingadores, né? Mas é uma escola do mal.
E o que o obsessor faz, quer dizer, olha a necessidade de nós nos conhecermos. Se nós não nos conhecermos, a gente fica à mercê, muitas vezes, de espíritos que vão e procuram na gente o desejo central. Eles são treinados para decifrar as nossas emoções, os nossos comportamentos e verem, aquela pessoa com aquele jeito tão bacana, mas no fundo, o que ele quer é isso, tal. Então é por ali que eu vou pegar. Exatamente, e começa a desvirtuar e atrapalhar utilizando o central. Então, muito interessante isso que você falou, justamente para a gente nos prepararmos para dormir e nos prepararmos durante a vida toda, né? Fran, só essa observação, acabei falando muito. É que eu só vou ler aqui, tem 3 pessoas que fizeram 3 observações aqui no chat, tá? Então, a primeira é aqui da Cissa, que ela disse o seguinte, tá com 2 carinhas gaiatas aqui. Eu quero voltar a sonhar com os números da loteria e anotar. Perdi uma oportunidade e não perco outra. Cissa, vai conseguir anotar. Vamos lá. Ela mora em Lisboa e daí ela participa. Gente, já é tarde lá, é muito legal. Obrigada pela participação. Tomara que você consiga, Cissa. Coló falou para mim, que é isso, opa? A Gisele, que é a trabalhadora aqui do centro, hoje ela fez uma observação. Quando eu preciso de uma informação, peço para meus mentores falarem com os mentores de X, né, da pessoa de quem ela precisa da informação. Às vezes, a resposta vem em um post da rede social. Olha que interessante, né? Então, tem a ver muito com essa questão que a gente já comentou aqui de várias formas. Deixa eu só ler a terceira. O Jorge disse assim: já me aconteceu de eu sonhar com alguém com quem eu queria mesmo sonhar. E os espíritos falaram que é real isso. É possível, sim, né? Então, é claro que tudo vai depender de vários fatores. Então, não é uma coisa simplista, do tipo, eu vou dormir, eu vou pensar, eu quero sonhar com fulana, minha amiga de tanto tempo. Eu quero sonhar com fulano, que eu não vejo há muito tempo. É, bom, como disse o Alexandre aqui, os nossos desejos, as nossas vontades, enquanto a gente está imerso na matéria, eles podem muitas vezes serem muito distintos daquilo de que o nosso espírito realmente necessita. Então, a gente vai no estado de emancipação da alma, ou seja, no estado de sono, e aí vai passar por determinadas situações que não necessariamente seriam aquelas que a gente deseja, mas aquela que a gente de repente precisa passar. Ou então aquela e que a gente às vezes não se preparou tão bem, né? De repente, sei lá, ficou assistindo um filme, não necessariamente na TV aberta, mas assistiu um filme. Gente, vamos combinar. A gente precisa, acabei de falar isso agora há pouco. O nosso sono é precioso para a nossa saúde, né? Não só física, como mental e como espiritual. Então, se a gente não se prepara ou se prepara mal antes de dormir, vai assistir um filme que traga muita atenção, que deixa a pessoa num estado de alerta. Vocês sabem que os filmes eles são feitos para nos prender a atenção, né? E aí muitos deles, aliás, a maioria, eu acho, aqueles filmes de tensão que eles vão trazendo as situações num crescendo, são técnicas específicas para poder te prender a atenção e aí gera questões químicas no nosso cérebro de a gente entrar em estados de alerta e aí a gente acaba de assistir o filme, bota a cabeça no travesseiro e vai dormir. Que bela coisa que nós estamos fazendo com o nosso cérebro, com o nosso organismo, com o nosso espírito, não é? Então, a gente precisa vai cada vez mais, a gente vai ficando atento. Então, a gente, né, que já tem mais tempo aqui encarnado, os nossos amigos que estão mais jovens aqui, olha só que oportunidade boa de aprender, né? Que a gente precisa sim se preparar para o nosso sono.
E que não necessariamente, mas às vezes até pode acontecer, de a gente ter o desejo de se encontrar com alguém durante o sono, como disse o Jorge, aconteceu de sonhar, né? Pode ser que de repente, quem sabe, se for bom para a Cissa, ela vai sonhar de novo com o número da loteria, vai conseguir anotar, né, Cissa? E olha só, a Gisele coloca dessa forma. Quando eu estou com eh, alguma problemática aqui, como é que ela? Quando eu preciso de uma informação, ela pede auxílio aos mentores, porque os nossos mentores, nossos amigos espirituais, eles não são nossas babás, vamos combinar. Não é para poder, não fica, né, paparicando a gente. Mas eles têm a visão, óbvio, muito mais ampla do que a nossa. Portanto, eles vão nos auxiliar, essa é a ideia de nós termos amigos espirituais e mentores que nos auxiliam, auxiliam sim, né? A que a gente passe pelas nossas situações. E se a gente está pedindo alguma ajuda, se eles têm a visão ampla de que essa ajuda pode ser dada, eles vão nos dar. Eles podem, de repente, como disse a Gisele, trazer até uma solução num post, num amigo que faz uma ligação para a gente. Hoje em dia está cada vez menos fazer ligação, né? O pessoal faz mandando no WhatsApp. Tem importância. De repente, a pessoa recebe lá um recadinho no WhatsApp e era uma frasezinha. Puxa, era aquela frase que a outra pessoa estava precisando. E a gente vai achar que foi só acaso. Aí a gente, né? Os nossos amigos espirituais vão dizer, coitadinho, que acaso que nada, né? A gente trabalha muito aqui no plano espiritual para que a gente seja, no caso nós aqui encarnados, sejamos auxiliados, né? Bem, vamos lá. Acho que hoje a gente até termina esse item aqui. É, oi, fala, Yara. Então, peraí, deixa eu passar o microfone para você. Vai ser meio engraçado, entendeu? O... Posso falar? Não. Então, eu tenho uma mediunidade, né? Não só quando estou em vigília, como dormindo também. E eu tinha uma questão que estava acontecendo na minha vida atualmente, que eu estava. Lógico que eu não vou entrar no mérito, mas eu dependia de uma outra pessoa para desencadear, depurar, né? E eu achei engraçado, porque eu sempre vejo espírito, eu sempre falo, eu sonho, meus pais, mentor, amigos, vejo muito. Antes do meu irmão falecer, foi avisado do falecimento. Então, várias coisas, várias coisas. Mas o que eu achei engraçado, porque assim, eu queria falar com a pessoa. No dia, eu falei, não, peraí, eu sou psicanalista, administradora e pedagoga. Eu falei, não, não é psicanalista que vai me ajudar, não é isso, não é isso, é o espírito mesmo. Eu falei, vem cá, vamos conversar. E veio, conversamos, me ajudou, e ó, então eu acho que é possível chamar assim. E é isso que eu queria contar, porque eu achei tão inusitado. Então, eu dou risada porque é uma pessoa maravilhosa. Então, a conversa foi maravilhosa e foi resolvida, entendeu? E eu falei, não, peraí, não é no mundo corpóreo, não, é lá mesmo, vem cá. E veio. Legal isso, né? Então, vai de encontro com a resposta também. E realmente aconteceu, gente, aconteceu mesmo. É isso. É, é bom a gente também partilhar experiências, né? É muito interessante. Olha essa pergunta que foi feita aqui. Kardec então pergunta. Kardec vai trazendo as situações, né? Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Está dizendo enquanto a gente dorme. Eles disseram, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem-se assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Então, vamos lá. Os laços que existem entre pessoas, né, de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de. E aqui tem uma observação que Kardec fez, porque normalmente tem as respostas dos espíritos, e aí, numa letrinha um pouquinho diferente, é uma observação que Kardec pôs aqui.
Pela palavra antigos, quando ele diz que são diversos laços de amizade, antigos ou novos. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos que vêm dessas conversas, né, durante o sono, mas ignoramos a fonte. Então, aqui ele só faz esse esclarecimento. A pergunta foi: é possível fazer uma assembleia enquanto a gente dorme e aí encontrar pessoas, amizades antigas e novas? Sim, é possível, porque são os laços de amizade que podem fazer essa reunião. E quando são antigos, no sentido de serem de outras existências, nós podemos reter isso na memória como uma ideia desse tipo de conversa que houve nessa assembleia. Diga. Vai eu de novo. Eu estou vendo o rostinho de vocês aqui. Nós estamos numa assembleia. Nós temos laços. Tenho certeza que nós temos ligações, nós todos aqui, do Simplesmente Amor, de outras encarnações. Então aí eu pergunto para vocês: podemos nós desejarmos e nos ser concedido depois do sono voltarmos para cá e continuarmos estudando? O que vocês acham? Isso acontece e muito. Muitas vezes nós, trabalhadores, nos lembramos da continuidade do trabalho que tem aqui. A gente volta para cá e continua trabalhando com o perispírito nos trabalhos de cada terça-feira. Inclusive, eu queria só que cada um fizesse um exercício, uma observação. Se vocês têm essa experiência também, porque isso para mim é uma coisa muito forte, para mim, né? A minha melhor noite de sono é de terça para quarta-feira. Sempre. Invariavelmente. É a noite que eu durmo melhor, né? Descanso melhor, né? Não acordo, é muito difícil despertar durante a noite e acordo mais descansado, tá? Eu sempre me pergunto, o que será que eu andei fazendo essa noite, né? É bem capaz da gente estar se encontrando aqui. Assim, é muito capaz. Aliás, assim, é muito provável que seja o que está acontecendo, né? Tem gente que tem essa lembrança mais viva, né? Assim, tem gente que tem uma mediunidade mais aflorada, tem uma consciência espiritual, assim, essa vida do espírito mais presente. Você, como é seu nome mesmo? Você que deu Yara. Yara, você disse que vê espírito sempre, né? Eu vejo. É, então, você vê que as pessoas elas têm percepções, assim, essa questão da mediunidade, ela é diferente para cada um, né? Às vezes me perguntam muito, né? Pô, Alexandre, você vê espírito, né? O tempo todo, o dia inteiro, mas só encarnado. Tá parecendo aquele filme, né? É o seu escolhido, né? Pois é. Olha essa questão. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? E os espíritos responderam: como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. E aí, como disse o Alexandre, espíritos a gente vê todo o tempo. Se está dormindo, a gente vai vê-lo como espírito. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte? Né? Olha, Neyara colocou dessa forma. Então, aqui, alguém quer comentar? Diga. Espera aí só um pouquinho, deixa eu passar. É mais uma pergunta para compartilhar, mas é um sentimento que eu tenho. Eu sinto muito essa coisa de
dos sonos, nas comunicações, né, com pessoas, amigos, em tudo. Seria correto pensar que o sono é a melhor forma da gente se comunicar com os outros espíritos enquanto na nossa permanência, para quem não tem a mediunidade desenvolvida, vamos dizer assim. Seria correto a gente ter, não sei, seria a minha percepção? Então, você pergunta se a melhor forma de se comunicar com os nossos amigos seria através do sono. Olha só, congelei. Parece revezamento, né? Tararara. Não, a gente, vamos falando aqui, depois volta. Então, eu não sei se é a melhor, mas é uma forma. É uma forma. A oração é outra forma. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá ouvindo, tá ouvindo. É que você tá com o vídeo fechado aqui, Fran. Ah, é que eu tô muito feio também. Deixa assim. É, queimou o filme. Então, é uma forma de se encontrar, né? É, essas perguntas, esse capítulo ilustra bem uma realidade. Pessoal, o sono é coisa séria. Ele não serve só para a restauração do corpo físico. Ele é necessário para a restauração do espírito. É muito importante que só o fato de nós termos essa consciência da importância do sono já vai dar uma diferença para nós nos nossos sonhos. A gente já vai ter outro tipo de concentração, de percepção, de atenção, né? De cuidado preparatório para dormir, né? E a oração ao dormir, ela é essencial, fundamental. E se às vezes está difícil orar, pega um texto e lê, um texto edificante. Pode abrir o Evangelho, pode ler Minutos de Sabedoria, né? Enfim, é muito séria a questão do sono e do sonho também, tá bom? Você vem fazer oração, Adriano? Mas vamos fazer oração, Frank, já está na hora. Ah lá, que gente boa. Agora sim, tá vendo? O problema era aqui. Agora tá resolvido. É a resposta, como o Nicola falou, o sono é uma das formas, né? Como tem tantas outras. As nossas orações, o nosso pensamento é uma forma sutil de comunicar tanto com espíritos vivos como espíritos mortos. Porque todos nós somos espíritos. Então, aquilo que nós pensamos é materializado. Então, de alguma forma, outra pessoa irá receber. Então, mas o sono, para finalizar, é um momento de extrema importância para o preparo do nosso espírito. Se os meus pensamentos estão ruins, com certeza o meu sono não vai ser agradável. Se o meu pensamento ele está numa prece ou numa boa música, numa música leve, num fundo relaxante, então vai ser mais fácil o sono. Então, para relaxar o corpo, né? E preparar o espírito, ok? Então vamos fazer a nossa prece para para finalizar o nosso trabalho de hoje. Ó Senhor Deus, agradecemos nesse momento toda essa oportunidade de aprender. Aprender com muito amor todo o ensinamento. Aprender como tratar o nosso espírito, como receber comunicações de amigos e, principalmente, como nós
cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos pensamentos e do nosso espírito. Ilumina, Pai, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos ter um sono salutar e, principalmente, que possamos retornar a uma conversa com amor, no amor e por amor. Que assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Que vão com Deus. Que bom. Vão com Deus. Então, até semana que vem.